no aniversário da minha filha, ninguém apareceu. Dias depois, minha mãe me mandou mensagem pedindo dinheiro e quando eu disse o não, ela chamou a polícia. Lena nunca imaginou que a solidão pudesse ser tão barulhenta. Naquele dia, o salão cheio de balões parecia gritar a ausência de quem mais importava. A filha, Emma, soprou uma única vela e o som da chama apagando ecoou como um adeus. Mas o que parecia ser apenas mais uma decepção familiar era, na verdade, o início de uma virada. Porque, às vezes, o que dói não é o abandono, é descobrir que quem te abandona ainda acha que tem direito de mandar em você. O salão estava pronto desde cedo. As bexigas combinavam com o vestido de Emma, e o cheiro de bolo recém-assado ainda pairava no ar. Lena conferia os detalhes pela 10ª vez, ajustando os talheres e o brilho das velas. Cada toque parecia uma tentativa de afastar o vazio que ela já pressentia. O relógio marcava o tempo, impiedoso, entre a esperança e o silêncio. As primeiras horas passaram devagar, com o som do refrigerador preenchendo os espaços que deveriam estar cheios de risadas. Emma, com um olhar doce e paciente, perguntava de tempos em tempos se alguém havia mandado mensagem. Lena apenas sorria, tentando manter o disfarce, mas por dentro sentia o peso de uma ausência que não era nova, apenas mais nítida. Ela pensou em ligar, em confirmar se os convites haviam sido recebidos. Mas desistiu. Havia algo humilhante em implorar presença, em mendigar afeto disfarçado de compromisso. Preferiu servir o refrigerante, acender as velas e fingir que tudo estava bem. Emma soprou uma única vela, e o som do estalo da chama apagando ecoou como um ponto final. Depois do parabéns improvisado, Lena recolheu os pratos quase intactos. O bolo, bonito e inútil, parecia zombar dela com suas camadas perfeitas. As cadeiras vazias, enfileiradas com disciplina, testemunhavam a derrota silenciosa de mais uma tentativa de reunir uma família que só existia nas fotografias antigas. O celular vibrava de tempos em tempos, mas nunca com o nome que ela esperava. Promoções, notificações automáticas, um lembrete do banco. Nenhum feliz aniversário, nenhum gesto. Cada ausência era uma punhalada invisível, e mesmo assim Lena mantinha compostura, como quem assiste ao próprio naufrágio sem permitir lágrimas. Emma se recolheu cedo, dizendo que estava cansada. Lena apagou as luzes e ficou um tempo encostada na parede, olhando para o salão em penumbra. O balão dourado preso à cadeira balançava devagar, movido pelo vento do ventilador. Parecia um coração solitário tentando flutuar no ar pesado demais. Mais tarde, ela sentou no sofá e abriu o álbum de fotos antigas. Em todas as imagens, a mãe sorria como se fosse dona do mundo, e os irmãos sempre próximos, abraçados, até que ela, a independente, foi afastada. Você sempre foi forte demais, diziam. E naquela noite, Lena entendeu que a forte era apenas outro nome para sozinha. O relógio digital piscava no canto da sala, marcando o tempo em vermelho. Cada segundo parecia um lembrete de que o amor, quando é unilateral, também envelhece. Lena fechou o álbum e respirou fundo, tentando não deixar o ressentimento se transformar em raiva. A dor, ela já sabia, era mais fácil de suportar quando ficava quieta. Do lado de fora, a rua estava calma. O vento trazia o som distante de outra festa, com gargalhadas e música. Lena fechou a cortina e, pela primeira vez, não sentiu inveja, apenas um tipo novo de certeza amarga. Algumas ausências não são acidentes, são escolhas. E ela estava cansada de fingir que não entendia isso. Quando o relógio marcou meia-noite, ela olhou mais uma vez para a mesa posta e apagou a última vela que restava. O cheiro de cera derretida misturou-se ao do bolo intocado. Feliz aniversário, minha pequena, sussurrou. Mas, no fundo, sabia. O verdadeiro presente ainda estava por vir e viria com silêncio, mas também com força. 3 dias se passaram desde a festa. A vida seguiu com a rotina quase mecânica, trabalho, escola, jantares tranquilos com Emma. O silêncio da família havia virado um velho conhecido, um visitante que ela já não tentava expulsar. Até que, numa manhã comum, o som seco da notificação quebrou o ar. O nome na tela fez seu estômago se contrair. Mãe. Preciso de $1.850 pro aniversário da sua irmã. Festa grande. Ajuda aí. Lena releu a mensagem várias vezes, como quem busca algum erro de digitação que justifique o absurdo. Não havia saudade, não havia menção a Emma,
nem sequer um como vocês estão. Só um pedido direto, frio, sem contexto, como se nada tivesse acontecido. Ela pousou o celular sobre a mesa e ficou olhando pela janela. O sol entrava tímido, dourando o chão da cozinha. Era bonito, mas distante, como se o mundo lá fora pertencesse a outra dimensão, uma onde as pessoas se importavam de verdade. Lena sentiu o peito pesar e, ao mesmo tempo, uma calma estranha nascer. Um tipo de serenidade que antecede a decisão definitiva. Pegou o telefone de novo, abriu o aplicativo bancário e digitou o valor simbólico, $1. Na mensagem, escreveu apenas uma palavra, parabéns. E apertou a enviar. O som da notificação foi seco, curto, final. Um clique que selava mais do que uma transação, encerrava anos de submissão emocional e expectativas frustradas. Por um instante, ela quase riu. A ironia era brutal demais. Quando precisou de ajuda, ninguém apareceu. Agora, pediam dinheiro como se o vínculo familiar fosse uma conta corrente a ser movimentada por conveniência. Mas havia algo libertador em dizer a não, mesmo que em silêncio, mesmo que de forma disfarçada. A lembrança da festa vazia ainda doía, mas agora a dor vinha acompanhada de clareza. Lena percebeu que sua família nunca esteve realmente ausente, eles sempre estiveram presentes da pior forma, apenas quando precisavam de algo. E talvez, ao negar-se novamente a esse ciclo, ela estivesse finalmente se curando. Emma entrou na cozinha, sonolenta, perguntando se tudo estava bem. Lena sorriu e respondeu com voz serena, está, sim. Está melhor do que nunca. A menina se sentou e começou a desenhar no guardanapo, alheia à tempestade interna que a mãe acabará de atravessar. E, pela primeira vez, Lena percebeu que não precisava proteger Emma da verdade, apenas mostrar-lhe como se erguer diante dela. No fundo, uma lembrança antiga ressurgiu, o dia em que sua mãe lhe disse que a família é para sempre. Mas agora Lena entendia, o que é eterno não é o sangue, e sim o que se constrói com respeito. E respeito, ela sabia, era exatamente o que ali nunca existiu. A tarde passou em silêncio, e o sol foi se apagando no horizonte. Quando a noite caiu, o celular continuava quieto, sem resposta. Nenhum obrigado, nenhum porquê. Apenas o mesmo vazio de sempre, só que agora ele já não doía, era quase confortável. Lena olhou para o teto e pensou, talvez a paz não venha do perdão, mas da recusa. Da recusa de repetir o que um dia a destruiu. O som do celular vibrou mais uma vez, mas era apenas uma propaganda do banco. Lena sorriu sozinha. No fundo, sabia, a verdadeira mensagem já havia sido enviada e, dessa vez, não havia como desfazer o que ela acabará de começar. Aquela noite começou como qualquer outra, mas havia algo diferente no ar. O vento parecia mais frio, como se soprasse de um lugar distante, anunciando mudança. Lena observava a porta da frente, a mesma que por anos fora cruzada por pessoas que chegavam sem avisar, sem pedir permissão, como se a casa e a vida dela lhes pertencessem. O silêncio do corredor pesava. Era o momento de colocar um ponto final. Chamou o chaveiro. Um homem simples, de voz calma, que chegou com a caixa de ferramentas e um olhar de quem entende o que não precisa ser dito. Enquanto ele desmontava as antigas fechaduras, Lena observava as peças se espalhando pelo chão. Aqueles pequenos pedaços de metal carregavam lembranças, as visitas inesperadas, as brigas disfarçadas de conselhos, os abraços que vinham sempre com cobrança. O som metálico do trabalho ecoava pela casa, ritmado, quase cerimonial. A cada giro de chave, uma memória se desfazia. Emma assistia da escada, curiosa, perguntando se algo havia acontecido. Nada, meu amor. Só estamos deixando a casa mais segura, respondeu Lena, com um sorriso leve, mas o olhar firme. A menina sentiu e voltou a brincar, sem perceber que aquele momento era mais profundo do que parecia. Quando o homem testou a última chave, Lena sentiu algo se alinhar dentro de si. O clique final soou como o fechar de um capítulo. Ele lhe entregou o molho com as novas chaves, e ela a segurou com delicadeza, como quem segura o próprio destino. Agora só entra quem você permitir, disse o chaveiro antes de ir embora. A frase ficou ecoando, simples e poderosa. Lena trancou a porta, girando a nova chave devagar, saboreando a sensação de controle. Pela primeira vez, sentiu que sua casa era realmente dela, não apenas fisicamente, mas emocionalmente.
Nenhuma visita indesejada, nenhum passado arrastado à força. Só o presente, limpo e silencioso, cheio de possibilidades. Mais tarde, caminhou pelos cômodos, tocando as paredes, as molduras, os móveis. Tudo parecia o mesmo, mas algo havia mudado. Era como se a casa respirasse diferente, liberta do peso das vozes antigas. O cheiro do café recém-passado misturava-se ao leve aroma metálico das fechaduras novas, o cheiro de um recomeço discreto, mas definitivo. No quarto, Lena abriu a gaveta onde guardava documentos e fotografias. Pegou uma imagem antiga, ela e a mãe, sorrindo no aniversário. Atrás, uma dedicatória: nunca feche a porta para quem te ama. Ela observou por alguns segundos, e então, com um suspiro, dobrou a foto e colocou de volta. Desta vez, sem culpa. Do lado de fora, o som de passos na calçada a fez olhar pela janela. Uma silhueta familiar passou diante da casa, parando por um instante. Cabelos grisalhos, postura rígida. O coração de Lena acelerou, mas ela não se moveu. Observou em silêncio até que a figura desaparecesse. Fechou a cortina e respirou fundo. Não mais, murmurou. Antes de dormir, foi até a porta mais uma vez e testou o trinco. O som suave confirmou, tudo trancado, tudo sob controle. Emma dormia tranquila, e Lena sorriu, sentindo o peso dos anos se dissolver. O mundo lá fora podia girar como quisesse, ali dentro, nada entraria sem seu consentimento. Mas, no fundo, uma sensação inquieta a acompanhava. A calma era real, mas precária, como o instante antes de uma tempestade. Ela só não imaginava que, na manhã seguinte, a batida à porta viria acompanhada de um distintivo. O dia amanheceu com uma luz fria atravessando as cortinas. Lena acordou antes do despertador, o corpo alerta, como se soubesse que algo estava por vir. O som firme de batidas na porta ecoou pela casa, cortando o silêncio com autoridade. Quando abriu, encontrou 2 policiais e, atrás deles, sua mãe, rosto molhado de lágrimas ensaiadas, expressão de vítima profissional. Ela me expulsou. É abuso, gritava. A vizinhança observava de longe, curiosa. Lena não respondeu de imediato. Apenas os encarou com calma, as mãos firmes no batente da porta. Os agentes pediram para conversar, e ela assentiu, abrindo espaço. Dentro da casa, o ar parecia denso, carregado de histórias não ditas. Enquanto um dos policiais falava, Lena observava a mãe gesticular com exagero, encenando indignação como quem decorou o papel da injustiçada. O teatro era antigo, só o público havia mudado. O medo inicial que tentou se instalar foi rapidamente substituído por clareza. Ela não devia nada. Nenhum pedido de desculpa, nenhuma explicação. Respirou fundo e se manteve ereta, serena, consciente de que o controle não se perde quando se cala, mas quando se tenta se defender de mentiras. O policial mais jovem pareceu perceber isso, seus olhos buscavam coerência, e encontravam-na apenas nela. Senhora, tem algum documento que comprove sua propriedade? Perguntou o outro agente. Lena caminhou até o escritório, abriu a gaveta e tirou a pasta bege. Entregou calmamente, como quem oferece um cheque-mate em câmera lenta. Tudo está registrado aqui, inclusive a troca de fechaduras feita ontem. O homem analisou os papéis, balançou a cabeça e trocou um olhar rápido com o colega. A mãe, percebendo a mudança de expressão deles, aumentou o tom de voz, desesperada. Mas Lena permaneceu imóvel, observando com olhos de vidro. Era uma guerra silenciosa, de controle, de narrativa, de poder. E, pela primeira vez, ela não era o alvo indefeso. Eu só quero o que é meu, dizia a mãe, tentando recuperar a simpatia dos policiais. Lena respondeu com voz baixa, mas firme: e o que é seu, mãe? A pergunta cortou o ar como uma lâmina. O silêncio que seguiu foi mais eloquente que qualquer acusação. Emma, acordada pelo tumulto, apareceu na escada, assustada. Lena olhou para a filha e apenas acenou, como quem diz: tudo está bem. E estava, de um jeito novo, tenso, porém íntegro. Enquanto a mãe chorava teatralmente, Lena ofereceu um copo d'água aos policiais e agradeceu por virem. O gesto simples desmontou a cena. A compostura dela era a maior forma de resistência. Com o tempo, as lágrimas falsas começaram a secar, e a verdade, inevitável, se impôs.
A mãe, percebendo a derrota, saiu dizendo que aquilo ainda não tinha acabado. Lena apenas fechou a porta, girando a chave com a lentidão de um ritual. O som do trinco foi seco, definitivo. O coração batia rápido, mas não por medo, era adrenalina de quem percebe, enfim, que a guerra acabou, e ela venceu por cansaço do inimigo. Sentou-se no sofá, exausta, e olhou para o reflexo da janela. O rosto refletido parecia o de outra mulher, alguém que aprendeu a transformar raiva em cálculo. Em vez de gritar, planejava. Em vez de revidar, observava. Entendeu que o controle não é ausência de emoção, mas domínio sobre o momento em que ela explode. E, naquele instante, o silêncio era a arma mais poderosa que possuía. Mais tarde, ao recolher o copo de água intocado, Lena sorriu. O medo antigo havia se dissolvido. Em seu lugar, restava uma força calma, madura, implacável. Ela sabia que aquela não seria a última vez que sua mãe tentaria cruzar limites, mas agora, qualquer tentativa seria inútil. O jogo havia mudado, e ela, finalmente, conhecia todas as regras. Na manhã seguinte, o vídeo começou a circular pelo grupo da família. A mãe havia transformado a visita policial em espetáculo. "Olha o que minha filha fez comigo", dizia na gravação, com lágrimas cuidadosamente posicionadas. A câmera tremia, mas captava o essencial, a imagem de uma mulher em prantos na calçada, clamando por justiça. Lena assistiu em silêncio, o rosto impassível. Sabia que a mãe sempre foi especialista em versões. Os comentários vieram logo depois, tios, primos, conhecidos de infância. Todos prontos para julgar, poucos dispostos a entender. "Não acredito que ela fez isso com a própria mãe. Ingrata. Quem cria filha para isso?" Lena leu cada linha com uma serenidade quase fria. Era curioso, as mesmas pessoas que ignoraram o aniversário de Emma agora se apressavam em defender a matriarca. A ironia já não machucava, só confirmava o que ela sempre soube. À tarde, os policiais voltaram, desta vez por procedimento. Queriam registrar o depoimento completo. Lena os recebeu com a mesma calma de antes. Entregou novamente os documentos, mostrou as mensagens, explicou a troca das fechaduras e as invasões anteriores. Falou pouco, o suficiente. O resto estava nos olhos dela, firmes, conscientes, inabaláveis. Não havia raiva, só cansaço de quem já não devia mais nada a ninguém. Enquanto falava, a mãe insistia na calçada, encenando soluços, chamando vizinhos, implorando por atenção. "Ela me tirou tudo", gritava, agarrando o portão como uma atriz agarraria o último aplauso. Os policiais se entreolharam, um deles, visivelmente desconfortável, afastou-se e pediu que ela se acalmasse. Lena, por dentro, observava cada detalhe. Cada palavra falsa era uma linha escrita contra ela mesma. Quando o relatório ficou pronto, Lena o leu com cuidado. A descrição era objetiva, técnica, mas para ela, soava como poesia. Tentativa de invasão. Falsa acusação. Coação familiar. As palavras estavam ali, firmes, registradas, incontestáveis. Não havia mais espaço para versões. O papel timbrado era o espelho da verdade que ela esperou por anos. Ao sair, os policiais agradeceram pela colaboração. Um deles, o mais jovem, hesitou por um instante antes de dizer: "Senhora, é raro ver alguém lidar com isso de forma tão tranquila." Lena apenas respondeu: "É que eu cansei de gritar para quem nunca quis ouvir." O homem assentiu, e naquele gesto havia respeito, o tipo que não se pede, se conquista. Mais tarde, Lena fechou as cortinas e apagou as luzes. O telefone tocava sem parar, mensagens se acumulavam, mas ela não respondeu a nenhuma. A mãe ainda tentava contato, trocando entre pedidos de perdão e novas acusações. O ciclo previsível de manipulação se repetia, só que agora não encontrava eco. Lena desligou o aparelho e o deixou sobre a mesa, como quem abandona um antigo vício. Emma apareceu, perguntando se podiam assistir a um filme. Lena sorriu e disse que sim. As duas se acomodaram no sofá, a TV iluminando o rosto delas com uma luz suave. A mãe continuava lá fora, gritando para um público imaginário. Mas, dentro da casa, o silêncio tinha se transformado em paz. Uma paz cara, conquistada, blindada.
Enquanto os créditos do filme subiam, Lena pensou em quantas vezes havia sido pintada como a vilã da história dos outros. Agora, deixava que falassem. O tempo, ela sabia, é o editor mais justo que existe. E quando as mentiras começassem a se contradizer, não haveria palco suficiente para sustentar o drama. Mas, por ora, ela esperaria. O jogo ainda não tinha acabado e o próximo ato, dessa vez, seria escrito por ela. Os dias seguintes correram com uma calma enganosa. O sol parecia mais claro, o ar mais leve, mas Lena sabia, era trégua antes da resolução final. Um envelope oficial chegou pelo correio, timbre do departamento de polícia. As mãos dela tremeram levemente ao abrir, não por medo, mas pela antecipação de um ciclo que se fechava. O papel, frio e impessoal, trazia mais do que palavras, trazia validação. Lena leu devagar, linha por linha. Acusação infundada. Tentativa de invasão. Falsa comunicação de crime. A precisão burocrática das frases tinha um sabor doce. Cada sentença era uma cicatriz reconhecida, uma ferida antiga finalmente nomeada. Ela dobrou o relatório e o pousou sobre a mesa. Por um instante, apenas ficou olhando. Era estranho como a justiça, quando vem sem aplauso, parece ainda mais poderosa. Emma entrou na sala carregando o lanche da escola. "O que é isso, mamãe?" perguntou. "Um documento importante", respondeu Lena, com um sorriso tranquilo. Não havia necessidade de explicar mais, a filha ainda era jovem demais para entender o peso de um carimbo. Mas um dia, ela saberia que aquele papel era mais do que prova, era símbolo. Um lembrete de que, às vezes, o silêncio vence o escândalo. A mãe tentou contato novamente. Chamadas, mensagens, áudios longos cheios de desculpas que soavam ensaiadas. "Foi mal entendido, as pessoas distorcem as coisas, você sabe que te amo." Lena ouviu uma única vez, apenas para confirmar que nada havia mudado. Depois, bloqueou o número e apagou o histórico inteiro. Não com raiva, mas com a serenidade de quem entende que não há perdão possível onde não existe arrependimento. À noite, ela guardou o relatório dentro da gaveta de madeira do escritório, junto a alguns documentos e uma foto antiga de Emma ainda bebê. O som do papel deslizando foi quase cerimonial. Aquela gaveta era seu cofre simbólico, onde guardava o que realmente importava, provas, lembranças e um pedaço de si mesma que sobrevivera intacto a tudo. No trabalho, Lena voltou à rotina. Ninguém sabia dos detalhes, e ela preferia assim. A força mais verdadeira é a que não precisa ser anunciada. Colegas a cumprimentavam, comentavam sobre a calma dela, sem imaginar o campo de batalha interno que finalmente se aquietara. Por dentro, Lena sorria discretamente, havia prazer em andar pelo mundo com segredos limpos. Certa tarde, ao sair do escritório, viu uma mulher parecida com a mãe atravessar a rua oposta. O reflexo rápido de um rosto conhecido, o mesmo andar arrogante, o mesmo casaco antigo. Por um segundo, o coração de Lena acelerou, mas logo desacelerou. Não era ela. Ou talvez fosse. De qualquer forma, não importava mais. O passado já não tinha poder suficiente para atravessar a calçada. Em casa, o pôr do sol iluminava o chão de madeira. Emma desenhava na mesa, e o riso dela enchia o espaço com um som puro, sem culpa, sem tensão. Lena observou em silêncio, saboreando aquela normalidade. Era isso que ela havia lutado para preservar, um lar onde o amor não precisasse ser medido por chantagens emocionais. Quando a noite chegou, Lena acendeu uma vela e abriu a janela. O vento trouxe o cheiro do mundo lá fora, distante, mas inofensivo. O relatório ainda repousava na gaveta, e ela sabia que não precisaria mais usá-lo. A verdade já estava dita, e as mentiras, gastas, haviam se calado por conta própria. Antes de dormir, olhou-se no espelho. O rosto tinha marcas novas, mas os olhos, pela primeira vez, não carregavam cansaço. "Pronto", murmurou. E naquele sussurro havia algo entre despedida e vitória. O tipo de vitória que ninguém vê, mas muda tudo. Meses se passaram desde aquele episódio, e o tempo, com sua delicadeza implacável, começou a cicatrizar o que restava. Lena aprendeu a respirar sem medo de telefonemas, sem olhar por cima do ombro. A casa, antes cenário de tensão, agora era refúgio.
Cada som, o estalar da madeira, o assobio do vento pelas janelas, soava como uma lembrança de que a paz pode, sim, ter um som. Era o som do cotidiano retomado, do recomeço tranquilo que não precisa de plateia. Naquela manhã, Emma acordou animada. Hoje é meu aniversário, anunciou, correndo até o quarto da mãe. Lena abriu os olhos e sorriu, sentindo o peso simbólico da data. O sol invadia o cômodo, dourando tudo com uma luz que parecia celebrar junto. Não havia balões caros, nem mesas lotadas, só as duas, e isso bastava. A simplicidade tinha virado um luxo que nenhuma festa antiga conseguirá comprar. Enquanto preparava o bolo, Lena observava a filha misturar o glacê, o rosto sujo de farinha, o riso solto. A imagem era tão comum que doía, mas doía de beleza. Não havia fingimento, não havia espera. Tudo o que existia ali era verdade. O tipo de amor que não cobra, que não exige retorno. Um amor silencioso, mas inteiro. Mais tarde, os amigos de Emma chegaram poucos, mas sinceros. Risadas preencheram a casa, e Lena se viu sorrindo de um jeito que não lembrava mais ser possível. As cadeiras antes vazias agora estavam ocupadas por pessoas que escolheram estar ali, não por obrigação. A diferença era sutil, mas profunda. Presença voluntária tem um peso que a família de sangue nunca soube sustentar. No meio da festa, Lena se afastou por um instante, indo até a varanda. Observou o céu, o vento movendo as cortinas, o som distante de uma cidade que seguia em frente. Lembrou-se da primeira festa, do bolo intocado, do silêncio cortante, do olhar de Emma tentando ser forte. Era como ver um filme antigo passando diante dos olhos, só que agora com final diferente. A mãe nunca mais apareceu. Nem mensagens, nem ligações. Talvez por vergonha, talvez por orgulho. Pouco importava. Lena não desejava vingança, apenas distância. O relatório policial, ainda guardado na gaveta, era o ponto final que não precisava ser relido. Algumas histórias, entendeu, só perdem força quando a gente para de repeti-las. Quando o sol começou a se pôr, o salão simples ficou banhado por uma luz dourada. Lena observava os convidados se despedindo, um a um, e sentiu o coração leve. Emma, sonolenta, encostou a cabeça em seu ombro. Foi a melhor festa de todas, mamãe. Lena sorriu, beijando-lhe o cabelo. Porque você a dividiu com quem te ama de verdade. Mais tarde, depois que todos se foram, a casa voltou ao silêncio. Lena caminhou até a porta da frente, girou a chave e ouviu o som suave do trinco. Era o mesmo gesto de antes, mas agora com outro significado. Não era mais defesa, era encerramento. A chave nova não protegia apenas uma casa, mas uma nova vida construída do zero, tijolo por tijolo, escolha por escolha. No escuro, antes de apagar a última luz, Lena olhou para o corredor e sussurrou: agora sim, estamos seguras. A frase ficou suspensa no ar, como um feitiço discreto, selando o fim de um ciclo. Do lado de fora, o mundo seguia barulhento. Mas dentro daquela casa, o silêncio, aquele mesmo silêncio que um dia doeu, agora era sinônimo de paz. E, pela primeira vez em muito tempo, Lena dormiu sem sonhar com ninguém batendo à porta. Anos de silêncio, culpa e manipulação cabiam agora no som suave de uma chave girando. Lena não venceu com gritos nem com vingança, venceu com limites. Aquela casa, antes invadida por culpas herdadas, tornou-se seu território sagrado. O passado pode até bater a porta, mas só entra quem ela permitir. E, no fim, foi isso que Lena aprendeu. Às vezes, a paz não chega quando os outros mudam, chega quando a gente tranca a porta e decide não abrir mais.